Em novembro de 1807, partiu de Portugal uma esquadra portuguesa escoltada por uma esquadra inglesa carregando uma carga valiosíssima. Essa carga era ninguém mais, ninguém menos que a família real portuguesa. E o destino deles era ninguém mais, ninguém menos que o Brasil. Esse fato foi muito importante, afinal, foi a única vez na história que uma família real europeia se mudou para uma de suas colônias. Esse fato também mudou a história do Brasil para sempre e, para muitos, foi o início do processo de independência do Brasil em relação a Portugal. O caso em questão foi a fuga da família real portuguesa para o Brasil ou para outros a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mas afinal, por que a corte portuguesa se transferiu ou fugiu para o Brasil? No vídeo de hoje eu vou te apresentar fatos que respondem a essa pergunta. Olá, eu sou o professor Danilo e esse é o Quem é na História, um canal de história que responde às maiores dúvidas da história. Então se você chegou por acaso nesse vídeo e não é inscrito, já se inscreve, e se você já foi inscrito ou não é inscrito, deixa o like, porque isso ajuda o vídeo a ser divulgado, e fica até o final do vídeo, porque no final eu vou fazer uma pergunta para ver se você prestou atenção. Então assim, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 com Pedro Álvares Cabral, porém há controvérsias de que existem outros navegadores que chegaram aqui no Brasil antes de Cabral. Eu já comentei um pouco no vídeo tier list sobre os maiores navegadores da história. Se você quiser conferir, tá passando aqui na tela ou tá no comentário fixado. Mas assim, a colonização portuguesa só começou para valer a partir de 1530, com a colônia de São Vicente. A partir daí, Portugal implementou as capitanias hereditárias, depois o governo geral, veio a economia do açúcar, veio a economia do ouro e por aí vai. Porém, um grande problema para Portugal se deu em 1580 com a chamada União Ibérica. A União Ibérica foi nada mais nada menos que a união da coroa espanhola com a coroa portuguesa, já que o rei Dom Sebastião I de Portugal morreu sem deixar nenhum herdeiro, e quem assumiu a coroa de Portugal foi o rei da Espanha, Felipe II. O problema, meus amigos, é que Portugal, antes da União Ibérica, tinha uma relação comercial com a Holanda, uma relação de transporte e refino do açúcar. E a Holanda era inimiga de ninguém mais, ninguém menos que a Espanha. A partir daí, a Holanda invadiu o Nordeste brasileiro, Portugal entrou em crise por conta do açúcar, por conta também da concorrência da Holanda lá nas Antilhas, que o açúcar holandês era mais barato e por aí vai. Depois do final da União Ibérica, lá em 1640, o Império Português começou a entrar em decadência. Foi a partir daí, principalmente após os portugueses expulsarem os holandeses do Nordeste brasileiro, é que o Império Português começou a entrar em decadência. Outra coisa é que, visando ter novas parcerias, também visando se proteger da Espanha e da Holanda, Portugal fez uma aliança próxima com a Inglaterra. E essa aliança se concretizou em 1703 com o Tratado de Mitsui, ou Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado à primeira vista era justo para Portugal e também para a Inglaterra, só que ao longo do tempo, Portugal se tornou cada vez mais dependente da Inglaterra. Resumidamente, o tratado tinha um apelido de Panos e Vinhos, onde Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e em troca comprava panos, produtos manufaturados. O problema é que Portugal tinha oferecido para a Inglaterra a matéria-prima, que era muito barata, e a Inglaterra tinha produtos manufaturados e depois industrializados, o que fez com que Portugal ficasse com uma dívida enorme em relação à Inglaterra. E aí, meus amigos, o que era uma parceria econômica se tornou uma dependência econômica, com a dívida gigantesca. Aí o que acontece? A partir do século XVIII, Portugal entra no período de reformas políticas, principalmente baseadas em algumas ideias iluministas. E o chefe dessas reformas foi o primeiro-ministro Marquês de Pombal. E sem piadinhas aí, pessoal, com o nome dele, tá? Que aqui é um canal sério, um canal de história, não quero nada de piadinha com o Marquês de Pombal. Mas assim, essas reformas se baseavam nos ideais iluministas, aqueles ideais que queriam diminuir o poder do rei, para colocar uma monarquia constitucional ou uma república, que queria dar direitos civis para a população, direitos de liberdade de expressão, liberdade religiosa e por aí vai. O problema é que esses ideais iluministas também geraram a famosa Revolução Francesa. E aí, meus amigos, foi tiro, porrada e bomba. A França levou aí 10 anos de revolução, muita morte, guilhotina, corta pescoço daqui, corta pescoço de lá e por aí vai. Até que em novembro de 1799, a revolução acaba com um golpe. E esse golpe é o golpe do 18 do Brumário, que levou ao poder ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Naquele momento, Napoleão Bonaparte assumiu como um dos cônsules, porque era o consulado e esse consulado era dirigido por 3 cônsules, e o Napoleão era um deles.
Só que assim, quem mandava de fato era ele. O tempo foi passando, surgiu um novo consulado e depois um consulado único, onde esse único que governava era o próprio Napoleão Bonaparte. Até que ele ficou com tanto poder, tanto prestígio, que foi eleito pela população francesa como imperador da França. Depois disso, tem-se o início das chamadas Guerras Napoleônicas. Até aí estava tudo bem para Portugal em relação à França, até porque Portugal não tinha uma relação ruim com a França. O problema é que a França tinha uma relação ruim com a Inglaterra, que era a principal inimiga da França e era uma inimiga de longa data. E quem que era o maior aliado da Inglaterra ali na Europa era justamente Portugal. A treta entre Inglaterra e França começou a escalar até que em 1805 Napoleão decidiu invadir a Inglaterra, na chamada Batalha de Trafalgar. Só que ele foi derrotado humilhantemente pelo almirante Nelson. E aí veio o contra-ataque da Inglaterra. Não só da Inglaterra, uma união da Inglaterra com apoio financeiro, também com a Rússia, também com a Prússia e com a Áustria. Só que eles acabaram sendo derrotados na Batalha de Austerlitz. E assim a gente teve um impasse. O Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra pelo mar, e a Inglaterra não conseguia derrotar o Napoleão no continente, com as tropas em terra firme. Foi então que Napoleão teve uma ideia genial a princípio. Se ele não podia vencer a Inglaterra militarmente, ele podia enforcar a economia da Inglaterra. Como assim enforcar a economia da Inglaterra? Não sei. Ele podia proibir qualquer nação europeia do continente de comercializar com a Inglaterra, ou seja, vender ou comprar da Inglaterra. Eis que em 1806 ele decretou o chamado bloqueio continental. Por esse bloqueio continental, nenhuma nação da Inglaterra podia vender ou comprar da Inglaterra. E se fizesse isso, Napoleão pegaria seu exércitozinho, marcharia com seu exércitozinho, invadiria o paísinho que está fazendo comérciozinho com a Inglaterrazinha e tomaria o poder desse paísinho que está fazendo comérciozinho com a Inglaterrazinha. Ah, tá, porra. Então o problema estava feito. Qualquer nação que tivesse comércio com a Inglaterra, que comercializasse com a Inglaterra, estava ameaçada de ser invadida. E detalhe, por outro lado a Inglaterra estava ameaçando, se parar de comercializar comigo, eu vou aí no seu paísinho, pego meus barquinhos com os canhãozinhos dele e atiro em vocês. Então vocês vão escolher, é na mão ou é no pé. No meio desse tiro cruzado estava justamente Portugal. E aí entra a escolha de Sofia de Portugal, já que naquela época era um país em crise e com algumas colônias ameaçando de revoltas separatistas. Uma delas era justamente o Brasil. E a desgracença não era apenas isso, já que a família real portuguesa estava sofrendo uma crise dinástica. Afinal, a rainha que era para ser a rainha, a Dona Maria, foi declarada como louca e teve que ser afastada do poder. E o príncipe regente que assumiu naquela época foi justamente Dom João VI. Dom João VI era o segundo filho de Dona Maria, e por ser o segundo filho, ele não foi tão preparado para reinar. Ele tinha a fama de ser pouco habilidoso na política, de ser covarde, de não ser muito letrado e por aí vai. Então justamente era esse cara inexperiente, pouco habilidoso na política, que era covarde, que teria que trabalhar nesse impasse entre França e Inglaterra. Todos os prognósticos para Portugal eram um desastre, então começaram a maquinar uma possível fuga ou transferência da corte portuguesa para o Brasil, caso desse muito ruim por lá. O que acontece? Não era a primeira vez que cogitavam transferir a corte portuguesa para o Brasil, que era a principal colônia de Portugal naquele período. Lá no século XVII, um pouco depois da União Ibérica, cogitaram transferir essa corte portuguesa para o Brasil. Também no início do século XIX, durante a Guerra das Laranjas, uma guerra entre Portugal e Espanha, cogitaram transferir a corte portuguesa para o Brasil. E naquele momento do bloqueio continental, a oportunidade de transferir a corte surgiu novamente. Mas por que eles resolveram fugir para o Brasil? Não sei. Bem, quando Napoleão decretou o bloqueio continental, ele deu a opção: ou vocês aderem ao bloqueio continental, ou vocês vão ser depostos porque eu vou comandar a porra toda. E naquele momento, Portugal, comandada por Dom João VI, tinha duas opções: ficar do lado da França ou ficar do lado da Inglaterra. Mas é claro que não era uma opção fácil, não era só ficar do lado de um e de outro. Tinha mais outras coisas em jogo. Então vamos analisar a opção número 1, ficar do lado da França. Caso Dom João VI optasse ficar do lado da França, ele continuaria com seu trono em Portugal. Porém, entretanto, todavia,
a palavra de Napoleão não era lá muito firme. Afinal, a Espanha resolveu ficar ao lado da França e pouco tempo depois foi invadida. O rei espanhol Carlos IV foi deposto, assim como o filho dele, Fernando VII, e quem ficou no trono foi o irmão do Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. Além disso, com a deposição do rei espanhol, a Espanha teve um processo de independência das colônias aqui na América. Ou seja, eles perderam a coroa e eles também passaram a perder as colônias aqui na América, já que os colonos viam que não tinham poder central e que era hora de declarar a independência. Então, caso Portugal ficasse ao lado da França, tinha a possibilidade de manter a coroa dentro de Portugal, mas de perder o império. Isso poderia ocorrer de diferentes maneiras. Uma delas era a própria Inglaterra invadir essas colônias portuguesas ao longo da América e também da África. Porque a Inglaterra ameaçou, já que Portugal tinha dívidas com a Inglaterra, a Inglaterra queria que essas dívidas fossem pagas. Por outro lado, se Portugal ficasse ao lado da Inglaterra, o que poderia ter acontecido? Bem, na verdade a gente sabe o que aconteceu, né? Já que Portugal ficou ao lado da Inglaterra. Mas assim, se Dom João VI optasse ficar ao lado da Inglaterra, o que aconteceria é que ele perderia a coroa lá em Portugal, mas manteria o império. E foi de fato o que aconteceu. Quando Dom João VI optou ficar ao lado da Inglaterra, ele recebeu o apoio da Inglaterra, uma escolta, para que a corte portuguesa fosse transferida para o Brasil. E isso meio que ocorreu nas pressas, já que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental em 1806 e a família real portuguesa se transferiu, começou a transferência lá em novembro de 1807. Só que nesse meio tempo, Dom João VI meio que ficou enrolando Napoleão Bonaparte, que desde o início a intenção dele era ficar ao lado da Inglaterra. Só que ele não podia declarar, né? Ei, Napoleão, não tô do teu lado não, tô do lado da Inglaterra. Enquanto isso, ele foi enrolando Napoleão e preparando com a Inglaterra a transferência da corte portuguesa. Disse que Napoleão chegou a declarar que Dom João VI foi o único que enganou ele em toda a vida. Mas isso é uma mentirada, já que outras pessoas enganaram ele, inclusive a própria esposa que traía metia gaia nele. Mas enfim, vamos deixar isso para um outro vídeo. Então assim, Dom João VI escolheu ficar ao lado da Inglaterra, preparou a transferência da corte portuguesa e em novembro de 1807 eles se transferiram e partiram para o Brasil. Disse que as tropas de Napoleão já estavam invadindo Portugal, já estavam chegando em Lisboa quando eles saíram adoidados do porto. Até reza a lenda que quando a família real estava chegando no barco, a Dona Maria I olhou assim pro pessoal e falou: calma, calma, vamos devagar, o pessoal vai achar que a gente está fugindo. E de fato, eles estavam fugindo, só que como ela estava meio biruleibe das ideias, ela não se tocou. Então depois de muito tempo em alto mar, se perdendo, pegando tempestade, a família real chegou no Brasil. E não apenas a família real, veio toda a nobreza de Portugal. O número exato de quantas pessoas vieram para o Brasil, lá de Portugal para o Brasil, ainda é inexato. Algumas fontes falam em 15 mil pessoas, outras 16 mil pessoas, outras falam em 20 mil pessoas. Mas esses números são bem exagerados. Alguns também falam que são 10 mil pessoas que vieram de Portugal para cá. Mas enfim, a família real, que veio em 2 barcos separados, né? Caso um barco afundasse, tinha outra parte da família para assumir o poder. E o primeiro barco que chegou foi o barco da Carlota Joaquina com alguns filhos no Rio de Janeiro, enquanto o barco de Dom João VI com Dom Pedro chegou lá em Salvador. E eles vieram com auxílio com a escolta da Inglaterra, como parte de um tratado. E quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, um dos primeiros decretos que ele fez foi abrir os portos do Brasil às nações amigas, leia-se Inglaterra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então assim, para a gente concluir, muito se discute sobre a estratégia covarde que Dom João VI adotou, que de certa forma foi uma estratégia correta. Afinal, Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte para sua principal colônia, acabou mantendo sua coroa, mantendo sua dinastia, tanto em Portugal como aqui no Brasil, depois que o Brasil foi independente. E além disso, ele conseguiu manter seu império. Durante algum tempo ele perdeu Portugal, a sua metrópole, mas depois passou a recuperar. Então pode questionar a estratégia dele. Uma estratégia covarde, sim, mas que deu resultado. Diferentemente da Espanha, que resolveu lutar lá e acabou perdendo a maior parte de suas colônias. Outro debate que a gente tem sobre esse período é sobre o termo. Qual que é o correto? Fuga ou transferência da família real portuguesa para o Brasil? Bem, geralmente quando se usa o termo fuga é para dar uma conotação mais negativa, né? Afinal, a fuga é sempre vista como uma estratégia covarde, né? Um ato de covardia. E no caso esse termo foi muito usado principalmente após a proclamação da República. Só que a partir dos anos 2000, com a nova história, é que esse termo vem mudando e sendo utilizado mais frequentemente o termo transferência da corte portuguesa para o Brasil. Que aí a gente tem outro problema, que aí dignifica Dom João VI como se ele fosse um grande herói transferindo a corte portuguesa para o Brasil. Então aí vem a solução. Qual que é a solução? Usar o termo fuga estratégica da família real portuguesa para o Brasil.
Não sei se esse termo vai colar, mas é importante que você saiba a utilização dos termos, qual conotação qual termo traz. Então, se quiser usar fuga, tá correto, mas tem essa conotação negativa. Quer usar transferência, também tá correto, mas tem essa conotação mais positiva em relação a Dom João VI. E se quiser usar fuga estratégica, tá correto, é o mais politicamente correto que a gente pode utilizar. Então assim, para finalizar, a transferência ou fuga estratégica da corte portuguesa para o Brasil foi uma mudança enorme que a gente teve na história brasileira. Afinal, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a gente teve uma mudança no Rio de Janeiro, a gente teve uma preparação do Rio de Janeiro para ser a sede, para ser a capital da corte portuguesa, a gente teve a abertura dos portos, acordos com a Inglaterra, aumento da manufatura no Brasil, aumento de uma elite brasileira e uma elite que vai preparar o caminho para que o Brasil seja independente em relação a Portugal, lá em 1822. Mas isso a gente vai ver em outros vídeos aqui no canal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Se você chegou até aqui e não curtiu o vídeo, eu vou te chamar de Dom João VI covarde fugiu de Portugal para o Brasil. Então já taca o dedo no like porque isso ajuda ao vídeo ser divulgado aqui na plataforma. Outra coisa, se você não for inscrito, se inscreve porque isso vai também ajudar o vídeo a ser mais divulgado. No mais, fique em paz e falou!